Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e vou começar a comentar as minhas leituras do mês de maio. Eu comecei lendo um livro que foi indicação da Márcia e era de um autor que eu ainda não conhecia, né? Mas cedo ou tarde eu iria acabar tomando conhecimento dele porque ele tá em evidência em todas as mídias, né? Então trata-se dos Suicidas, do Rafael Montes. Este livro da editora Bem Virá. E esse livro é de 2011. O Rafael Montes, ele é um escritor bastante jovem, ele nasceu em 1990 no Rio de Janeiro, né, estudou Direito. E esse livro, uma curiosidade, é que ele participou de um concurso, ele foi finalista do primeiro prêmio Bem Virá de Literatura. Não foi o vencedor, mas a editora acabou se interessando também por esse aqui e resolveu editar, né? E aí mostrando que nem sempre ganhar é o mais importante, porque se alguém me perguntar qual foi o livro que ganhou, e se alguém souber qual foi que ganhou, e se alguém tiver lido, deixa aí nos comentários qual foi o livro vencedor, né? Bom, então esse livro aqui, eu comecei a leitura dele muito empolgada, achando a ideia extremamente interessante, envolvente mesmo, tá? Tanto que eu li umas 100 páginas em um dia, coisa que eu quase nunca consigo fazer. Então, uma leitura bem gostosa, tá? Então, começou muito bem. Só que aí o meu nível de empolgação com o livro, ele foi caindo cada vez mais, que no fim eu acabei avaliando ele em 2 estrelas, e eu vou explicar por quê. E nessa explicação eu vou comentar alguns elementos que estão presentes no livro, que foram as coisas que me incomodaram, e que para quem não leu, isso pode soar um pouco como spoiler, tá? Então, quem não tiver lido, é melhor não assistir, não vou falar do final, mas obviamente vai ter alguma coisa no desenrolar da história que às vezes pode ser considerado como spoiler. Então, assim, eu acho que um romance policial, ele não pode ser muito extenso, tá? Esse aqui tem quase 500 páginas, a gente fica numa empolgação de saber quem que resolver logo o mistério. Então eu acho que num livro tão extenso acaba cansando um pouco o leitor. E aqui aconteceu uma coisa que acho que é praticamente a primeira vez que acontece. Eu leio muito romance policial e eu nunca consigo desvendar quem que é o assassino, porque praticamente nada eu consigo descobrir. E aqui eu matei ali a charada, pelo menos parte dela, a parte principal, do quem acho que um pouco antes da página 200, tá? E por que isso aconteceu? Porque esse livro, ele me lembrou um pouco um romance que eu gostei muito, que eu tinha lido há uns 6 anos atrás, mas assim, a história não tem nada a ver. A única razão de eu ter descoberto baseada nesse livro foi que nesse outro romance que eu tô falando, assim como neste, os personagens é um grupo de jovens que se conheceram na faculdade, né? E aí passam a ter um envolvimento ali. E aí, baseada naquele outro livro, eu falei, nossa, ali também aconteceu uma coisa assim, eram jovens que se conheceram na faculdade, e a pessoa que cometeu o crime lá era dessa maneira. Será que aqui também foi? Mas assim, não tem nada a ver, uma história completamente diferente, tá? Inclusive o outro nem é muito um policial, porque você já sabe o que aconteceu de cara e quem e o desenrolar da história que é o interessante. Então, baseada nisso, bom, e a partir daí a leitura foi só eu saber se isso realmente iria se confirmar e de que maneira isso iria se confirmar. Então, cada página que eu lia, eu tinha mais certeza de tudo, né? Então, acabou que foi uma leitura realmente, passou a ser uma leitura um pouco cansativa para mim. Outra coisa que me incomodou foi em relação à caracterização dos personagens, tá? Eles são exatamente aquilo que se espera deles, porque são muito estereotipados. Também houve alguns problemas ali, falhas técnicas, né? Mas eu acho que isso não vai incomodar muita gente. Eu acho que eu que sou um pouquinho chata, eu começo a observar isso. Então, por exemplo, uma frase aqui: eu nunca poderia imaginar que dentro de uma cabeça havia tanto sangue. Quero dizer, na aula de biologia, em algum momento do ensino médio, eu ouvi que a cabeça é a parte mais pesada do corpo, que é cheia de sangue e blá blá blá. Mesmo assim, nunca imaginei que fosse cheio o suficiente para esguichar como um chafariz no centro de uma praça europeia.
E assim, a cabeça ela não sangra tanto assim, tá, gente? Então, você leva um tiro na cabeça, ela não sangra assim. Muito menos como um chafariz. Bom, e também outras coisas técnicas ali que eu falei. Então, pessoas que levam tiro num clima de extrema tensão e morrem sorrindo, né, proferindo as últimas palavras. Médicos legistas que liberam um laudo omitindo para a família que a pessoa que foi feita a autópsia ela estava grávida, né? Então a família descobre de uma maneira assim que não foi oficial por um laudo médico, né? Isso também não tem como. E planos ali mirabolantes que são elaborados ali e postos em prática de forma perfeita, a não deixar falha nenhuma em menos de 24 horas, né? Então o livro para mim não foi convincente. Outra coisa que me incomodou foi que teve um excesso de atrocidades. Então tem de tudo aqui nesse livro, tá? Tem assassinato, tem muito sangue, tem suicídio, né? O título é esse. Tem estupro, necrofilia, abdômenes sendo abertos ali com uma certa precisão cirúrgica, com uma chave de fenda e um martelo. Então é como se o objetivo fosse chocar, tá? Então eu acho que, sei lá, pra mim acabou sendo muito, tá? De repente poderia ter economizado um pouco para os próximos livros, tá? E que mais? Mas assim, o principal problema foi que parece que pra que tudo dê certo, assim como... Porque, em relação à solução, à resolução da história, o assassino ele precisaria contar com pelo menos duas coisas, né? Uma polícia que fosse completamente surda, muda e cega, e uma lei de Murphy ao contrário. Porque aqui tudo que tem para dar errado, tudo que tem para dar certo, dá certo nessa história, né? Então assim, não foi o meu estilo de livro policial, mas eu acho que o problema deve ter sido só meu, tá? Porque o livro foi super bem aceito, inclusive lá fora, mas eu acho que de repente por eu ter descoberto ali esse assassino logo no começo, acabou já que não foi uma leitura muito agradável dessa parte em diante, tá? Mas talvez o problema realmente tenha sido comigo, porque eu só ouço elogios. Inclusive ele está sendo agora publicado pela Companhia das Letras, né? A Companhia das Letras ela sabe escolher os escritores que vai publicar, que vai editar, né? Então uma editora muito bem conceituada que eu confio muito. Então, mas não foi o meu estilo de leitura, tá? Policial. Então 2 estrelas aqui para o Suicida, do Rafael Montes. E é isso, deixem aqui seus comentários, quem tiver lido o livro, quiser comentar sobre ele, se quiser conversar sobre o que você gostou, o que você não gostou, o que te surpreendeu. E é isso, e volto depois para continuar falando das minhas leituras do mês de maio. Até mais!